paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o pastor Vinícius Magalhães. E hoje eu quero tirar aqui alguma dúvida de alguns irmãos que têm perguntado para mim como responder a uma testemunha de Jeová quando ela alega que Jesus não pode receber adoração. Elas, na realidade, pensam dessa forma porque, por acreditar que Jesus é um anjo, pois eles acreditam que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa, eles dizem que Jesus não pode e não recebe adoração. Chegam a ler lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 22, o versículo 8 e 9, quando João vai dizer: prostrei-me aos pés do anjo para o adorar. E ele diz: não faça tal coisa, sou apenas um co-escravo teu, segundo a tradução do Novo Mundo. Adora a Deus. Este adora a Deus aponta apenas para a adoração diretamente e exclusivamente ao Pai, que na visão das testemunhas de Jeová se chama Jeová, tá bom? Então qualquer tipo de adoração direcionada a Jesus é rejeitada pela sociedade torre de vigia, tá bom? A Bíblia cita diversos textos onde Jesus ele é adorado, onde Jesus ele é cultuado, onde Jesus ele é adorado como Deus. Mas as testemunhas de Jeová, na sua sagacidade, elas perverteram o texto para tirar a adoração que foi posta a Jesus. Você está entendendo? Eu vou estar lendo aqui na Bíblia Scofield, tá bom? Na Bíblia Scofield, uma Bíblia de grande conceito também no nosso meio, Bíblia Scofield. Vou estar lendo alguns versículos e logo também vou estar lendo na tradução do Novo Mundo para você ver a maldade das testemunhas de Jeová, tá bom? No livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o capítulo de número 8 e o versículo de número 2, está escrito assim: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Qual é a adoração do leproso? Justamente essas palavras: se quiseres, pode tornar-me limpo. Adorou dizendo estas palavras. Esta palavra adorou, ou adorar, ou adoraram, ou adoração, ela vem do grego proskineo, que significa justamente isso daí que nós falamos: adoração, adoraram, tudo relacionado a adorar. Porém, as testemunhas de Jeová, elas perverteram o texto e colocaram na tradução do Novo Mundo o versículo completamente mudado. Olha o que eles fizeram. E eis que veio um leproso, tradução do Novo Mundo, e eis que veio um leproso e começou a prestar-lhe homenagem, dizendo: Senhor, se apenas quiseres, pode tornar-me limpo. Vinícius, qual é a maldade do texto? É tirar a palavra adorou e colocar a palavra prestou-lhe homenagem. Todos os textos relacionados a Cristo, onde o original diz proskineo, eles pegaram proskineo e colocaram prestou-lhe homenagem. E toda palavra proskineo direcionada a Deus, eles colocaram como adorou. Tanto que lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, o verso 8 e 9, eles pegaram o texto e quando João se prostra, a tradução Novo Mundo diz assim: prostrei-me para o adorar. Por que eles colocaram adorar no versículo 8? Porque no versículo 9 o anjo rejeita. E o anjo não rejeitaria uma prestação de homenagem, mas ele rejeitou o ato de adoração. Por isso eles permitiram que o texto colocasse ou ficasse como adorou. Tá certo? Outros textos que a Bíblia diz que Jesus foi adorado, Mateus capítulo 9, versículo 18, Mateus capítulo 14, versículo de número 33, Mateus capítulo 15, versículo de número 25, Mateus capítulo 20, versículo 20, Marcos capítulo 5, versículo 6 e João capítulo de número 9, versículo de número 38, tá? Esse João capítulo 9, versículo 38 é só mais um exemplo que nós estaremos dando na Bíblia Scofield, tá bom?
diz assim, ele disse, creio, Senhor, e o adorou, tá? O subtítulo da Bíblia Scofield coloca, Jesus reafirma a sua divindade, tá? Então ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Aí nós vamos ver como ficou a tradução do Novo Mundo no mesmo texto. Tá bom? Diz assim, ele disse então, deposito fé nele, Senhor, e prestou-lhe homenagem, tá? Então a tradução do Novo Mundo, ela coloca Jesus apenas para receber uma simples homenagem. Homenagem você pode dar para o seu pai, pode prestar homenagem para a sua mãe, pode prestar homenagem para o seu patrão, para os seus amigos, porque homenagem se presta a qualquer um. Adoração só é prestada a Deus, tá? Mas isto daí acaba contrariando os próprios ensinamentos das testemunhas de Jeová pela sua interpretação da Bíblia. Por quê? Se a prestação de homenagem podemos dar a qualquer um, olha como é que ficou Atos dos Apóstolos, na tradução Novo Mundo, no capítulo de número 10 e o versículo de número 25 e 26, quando o assunto era Pedro e Cornélio. Diz assim, o versículo 25, quando Pedro entrou, Cornélio foi ao seu encontro, prostrou-se aos pés dele e prestou-lhe homenagem. Mas Pedro ergueu, dizendo, levanta-te, eu mesmo também sou homem. Ué, mas por que Pedro falou eu mesmo também sou homem? Se Cornélio, na sua tradução do Novo Mundo, não estava o adorando, mas sim prestando homenagem. Pedro repreende Cornélio porque Cornélio faz um ato de adoração, sendo que as testemunhas de Jeová pegaram a palavra adorou e colocaram, prestou-lhe homenagem. Pedro não estava recusando a homenagem, Pedro estava recusando a adoração. Pedro estava tendo a mesma atitude do anjo no capítulo de número 22 do livro de Apocalipse, o capítulo de número 22 e o versículo de número 8 e 9. Ora, eu, João, era quem ouvia e via estas coisas, e tendo-as ouvido e visto, prostei-me para adorar diante dos pés do anjo que me havia mostrado estas coisas. Perceba que é o mesmo argumento, praticamente as mesmas palavras. Sendo que o ato de Cornélio eles colocaram prestou homenagem, e enquanto aqui colocaram adorar. Aí o versículo 9 diz, mas ele me disse, toma cuidado, não faça isso. Sou apenas coescravo teu e dos teus irmãos, que são profetas, e dos que observam as palavras deste rolo. Adora a Deus. Então, com isso, nós vemos a confusão que eles fazem. Porque a tradução do Novo Mundo, ela perverteu o texto e acaba causando uma certa confusão. Ou seja, o homem pode receber homenagem ou não pode receber homenagem? Porque Pedro estava recusando ali, era uma homenagem na tradução do Novo Mundo. Enquanto que na João Ferreira de Almeida, Atos capítulo de número 10, vou estar lendo aqui na Bíblia Scofield novamente, Atos capítulo 10, versículo 25 diz assim, e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Aí o versículo 26, mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. O que Pedro estava recusando não era homenagem, o que Pedro estava recusando era adoração. Cornélio se prostra, vai adorar Pedro, achando que Pedro era um objeto de adoração, por ter andado com o mestre. Aí Pedro vai dizer, eu também sou homem, não me adora. Eu também sou homem, não quero a sua adoração. Mas aí essa mania de trocar a palavra prosquímeo por prestar homenagem, acabaram só botando prosquímeo no ato de adoração quando se trata a Deus e causa essa confusão. Ou seja, a tradução do Novo Mundo é uma Bíblia completamente confusa e cheia de contradição.
Mas vamos voltar aqui para a nossa lição. Jesus pode ser adorado, sim ou não? Vamos ver o que a Bíblia diz? No livro de João, Evangelho segundo escreveu João, vamos só pela Bíblia, porque assim a gente cala a boca das testemunhas de Jeová, tá bom? Evangelho de João, capítulo de número 16, o versículo é o versículo de número 14. Diz assim, tradução Novo Mundo de 1981. Esse me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo declarará. Ele me glorificará. Quem glorificará? O contexto está falando do Espírito Santo. Então, Jesus é glorificado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo glorifica a Jesus. Percebam, o Espírito Santo glorifica a Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor, livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo de número 4 e 5, diz assim: Eu te tenho glorificado na terra, havendo terminado a obra que me deste para fazer. De modo que agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive junto de ti antes de haver o mundo. Olha que coisa interessante. Jesus diz: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra. Agora glorifica-me tu com a glória que eu tinha contigo. Então, o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. Então, temos três pessoas, uma glorificando a outra, sem uma ser maior e sem outra ser menor. O Filho é glorificado pelo Espírito, o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. Tudo isso aqui está relacionado com glória, e glória está relacionado à adoração, à essência da adoração que pertence unicamente e exclusivamente a Deus. O que me dá a entender que o Pai é adorado, o Filho é adorado com glória, com aleluia, com louvor. Mas não para por aí, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, o capítulo de número 42 e o versículo de número 8, diz assim: Eu sou Jeová, este é meu nome, e a minha própria glória não darei a outro, nem o meu louvor a imagens entalhadas. Tradução do Novo Mundo de 1981. Então, o que é que o texto está dizendo? Eu sou Jeová, a minha própria glória não darei a outro. Mas este versículo, na tradução do Novo Mundo, encontra justamente a contradição aqui no versículo 5 do capítulo 17 do Evangelho de João. De modo que agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive junto de ti antes de haver o mundo. Então como é que pode? O Pai diz que eu não vou dar minha glória para ninguém. Aí Jesus diz que o Pai vai glorificar ele. Que coisa interessante, não é verdade? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o ato de adoração. O que é um ato de adoração na Bíblia Sagrada? Você sabe que eu não posso dar glória para o homem, eu não posso dar aleluia para o homem, fazer canção em ato de adoração ao homem. Isso eu não posso fazer, porque a glória só pertence a Deus. A glória só pertence a Deus. Quando lemos no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, vamos ser bem sucintos neste vídeo, livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 11 e 12, tá? Isso aí é para você calar a boca das testemunhas de Jeová e deixar elas sem argumento. Diz assim: E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciões, e das 4 criaturas viventes, e prostraram-se sobre os seus rostos diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: a adoração que eles prestaram a Deus está no versículo 12, que diz assim: Amém. A bênção
e a glória, e a sabedoria, e o agradecimento, e a honra, e o poder, e a força, sejam, entre colchetes, ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Vinícius, qual é o ato de adoração dos anciões e das 4 criaturas viventes? É pronunciar exatamente as palavras do versículo 12, que é amém, bênção, glória, sabedoria, agradecimento, honra, poder, força, sejam dadas ao nosso Deus para todos sempre. Isto é um ato de adoração. Eles estavam adorando a Deus falando estas palavras. Então, se eles estavam adorando a Deus falando estas palavras, que é um ato de adoração, eles de forma alguma poderiam direcionar essas palavras para outro ser que não fosse Deus, porque senão eles estariam adorando a uma outra pessoa que não fosse uma divindade. Mas se eles mencionarem isto para um outro ser, significa que o outro ser participa desta divindade, também participa deste reinado, também merece esta glória. E quem é? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 12. Diz assim, dizendo com voz alta, o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, assim como o Pai, as riquezas, a sabedoria, assim como o Pai, a força, assim como o Pai, a honra, assim como o Pai, a glória, assim como o Pai, e a bênção, assim como o Pai. Você está entendendo? As palavras de adoração proferidas pelos anciãos e as 4 criaturas viventes para o Pai em ato de adoração são repetidas para o Cordeiro, que é o Filho de Deus, também em ato de adoração, não em ato de homenagem. Você está entendendo? Não se pode homenagear o Cordeiro da mesma forma que você está fazendo de uma forma de adoração ao Pai. Significa, se você está falando glória ao Pai e é adoração, se você falar glória ao Filho, não pode ser prestação de homenagem. Também tem que ser adoração. Porque se você falar que glória ao Filho é prestação de homenagem, e as palavras de prestação de homenagem do direcionado ao Filho no seu entendimento são repetidas ao Pai, então ou tem uma controvérsia aí. Ou isto é adoração, ou isto é prestação de homenagem. Olha o que o texto vai dizer. No capítulo de número 5 e no versículo de número 13. No capítulo 7, no versículo 11 e 12... as palavras são ato de adoração ao Pai. No capítulo de número 5 e no versículo 12, as palavras de adoração são proferidas ao Filho. No capítulo 5 e no versículo 13, está escrito assim, e toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e todas as coisas neles eu ouvi dizer ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, Quando você estiver lendo este versículo, frise este ao, que é uma junção, é uma participação do Cordeiro no louvor de adoração juntamente com o Pai, tá bom? E ao Cordeiro seja a bênção e a honra e a glória e o poderio para todo o sempre. Eita! Agora, no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 11 e 12, a adoração é ao Pai. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 12, a adoração é ao Filho. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, a adoração é tanto ao Pai quanto ao Filho. E agora vai ver o versículo 14. E as 4 criaturas viventes diziam, amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Adoraram a quem? Versículo 13. Aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro. Tá bom? Então, com isso, meus irmãos, nós entendemos que Jesus, ele merece sim toda a adoração, toda
todo culto de louvor e ação de graças, tá bom? Para contrariar um pouco mais as testemunhas de Jeová, gostaria de ler aqui Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 6, na tradução do Novo Mundo de 1961. Livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 6, tradução do Novo Mundo, tá bom? Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, 1961, tá? Está escrito assim: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Eita, que coisa forte. Isso aí acaba com a graça deles todinha. Eles falam que a tradução do Novo Mundo é a melhor Bíblia de todos os tempos. Já a opinião da maior parte dos estudiosos do grego, do hebraico, ela é a pior Bíblia de todos os tempos, porque foge à regra básica do hebraico e do grego, tá? Até 1971, se não me falha a memória, as testemunhas de Jeová adoraram ou adoravam a Jesus. Mas depois publicou-se a revista Despertar, Sentinela, a Sociedade Torre de Vigia colocou os seus ensinamentos dizendo que Jesus é uma criatura e não podia ser adorado. E a sua sagacidade está nisso. Na segunda-feira, o exemplo, na segunda-feira, Jesus tem que ser adorado, a sua publicação. Já na terça-feira eles colocam, Jesus não pode ser adorado, sendo que na terça-feira eles não colocam nos seus ensinamentos que antes eles adoravam a Jesus. Por exemplo, se tu perguntar para uma testemunha de Jeová se elas adoraram a Jesus, vão dizer não. Por quê? Porque a Sociedade Torre de Vigia trabalha assim. Ela vai te dar um ensinamento hoje, se por acaso mudar de ideia amanhã, ela jamais vai dizer que antes ela tinha uma opinião diferente. Você está entendendo? Isto daí é a visão de uma seita, uma visão satânica, uma visão maliciosa, tá bom? Então, quando uma testemunha de Jeová bater na sua porta, você já logo levanta o argumento perguntando, Jesus, pode ser adorado? Amém ou não amém, meus irmãos? Tá? Deixa o seu like aí, você que gostou do vídeo, quiser fazer parte dos nossos estudos, mande aí nos comentários umas perguntas. Uma testemunha de Jeová veio aqui em casa, falou isso, falou que Jesus não pode receber oração, falou que Jesus não é Deus, falou que Jesus era apenas um homem. Você bota nos comentários aí, pede para nós fazermos o vídeo e nós, com todo carinho e amor, faremos o vídeo relacionado aos seus argumentos, tá bom? Nisso, eu, pastor Vinícius Magalhães, quero agradecer. Compartilha com seus amigos aí e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus